Oi, pessoal, tudo bem? Gente, animada para fazer vídeos, né? Quero estar falando com vocês, quero estar pertinho de vocês, quero conhecer vocês aqui na minha página, tá? Muita gente, graças a Deus, tem me aceitado no Facebook, pessoas chegando também, né? Eu agradeço muito por me receber na página de vocês e também, né, por estar me enviando pedidos, né, de amizades. É sinal que, graças a Deus, as pessoas estão gostando dos conteúdos da página, né? E, e a gente tá aí para fazer amizade mesmo, gente, porque Facebook, Instagram, tudo isso é para fazermos amizade com as pessoas, de interagirmos, né, com as pessoas. E eu agradeço a Deus, porque teve como eu falei em outro vídeo, né, um tempo que eu fiquei mais sem gravar e tudo, muitas coisas vai desmotivando, não pelas pessoas, eu digo até por a gente mesmo, né, pro cotidiano, a correria de casa, né, e tudo, né, vai dando uma certa exaustão, não que isso atrapalhe, mas, é, porém, vai acontecer certas coisas, por exemplo, não seria desculpa, mas choveu muito, aí daí pra você ficar gravando vídeo, não dá pra gente fazer caminhada no tempo assim chuvoso. Aí eu gosto muito também de interagir com vocês dessa forma também. Sair, né? Tudo isso é muito bom pra gente estar passando mais um conteúdo, né? Pra junto de vocês. E também fiquei um tempo aqui, uns 6 dias sem luz. Imagina, 6 dias sem luz. Foi sim, gente. Então parecia uma coisa, cara. Eu começava a querer gravar algo mais, fazer mais. Aconteceu qualquer coisa. Então, vai dando aquela canseira em você, você vai perdendo aquele foco de, tá gravando e tudo, mas eu falei, cara, eu tenho que levantar. Eu tenho até porque que no momento que eu tava mais assim, a minha amiga me ligou, né? Outras pessoas me falaram, Ana, aquele seu vídeo que você gravou, poxa, serviu tanto para uma pessoa que tava precisando, tava com um problema no lar, tava com um problema, até depressão mesmo, profunda, se levantou, se animou, sabe? E tudo porque não é a gente. A gente está vendo que é Deus agindo, que é Deus falando com essas vidas. E até eu fiquei me perguntando, mas já tem muita gente trabalhando nisso, né? Já tem muito, graças a Deus, tem muitas pessoas maravilhosas aí, passando esse ânimo e tudo. Só que eu, eu acho que uma coisa mais forte é quando você vive aquela fase. Quando você tem experiência, exemplo dentro de você mesmo que você passou por aquilo, né? Então as pessoas querem ouvir de você como foi a tua superação, o que levou você a levantar, né? Como foi o seu estágio. Então tudo isso as pessoas querem ouvir um pouquinho da gente, essas experiências, né? E eu falei que luta para me conversar, que luta para me interagir com os outros, né? Você vê que no Facebook eu fico interagindo, eu vou nas mensagens, eu estou sempre compartilhando e tal. Mas quando eu comecei a gravar vídeos mesmo, gente, que luta, que luta. Mas eu comecei a perceber que era aí que tá a razão em que vai muitas pessoas ser abençoadas, tá? É como eu disse no outro vídeo, né? Compartilhei. Não quero estar aqui gravar somente por gravar, gente. Porque se para gravar um vídeo e tal, gravava para mim mesmo, né? Tal. Mas eu quero isso tá passando para outras vidas, porque eu fui chamada, né? Toda criatura, quando ela aceita Jesus, ela tem que passar isso, as experiências dela. Ela tem que falar para outras vidas que Jesus vai mudar a história dela, que Jesus vai transformar a história dela. Então, e isso ajuda muito o outro, que coisa mais linda. Então, eu sempre falo isso, quando você passa por um momento tão difícil na tua vida, principalmente no início da caminhada na igreja, você, às vezes tem gente que logo chega na igreja abençoada, né? Mudado, transformado, assim, e tal, vai ver muitas maravilhas, mas tem uns não. Parece que quando ele começa a ir pra igreja, se a vida dele estava mais difícil, vira tudo perdão, de cabeça pra baixo. Gente, e não entende o porquê aquilo. Mas sabe aquilo ali que hoje eu entendo? É porque ali tem o mal.
Ali tem algo que está impedindo a pessoa de conhecer a Cristo, da pessoa se firmar na presença do Senhor, porque aquele mal vai ter que sair, aquela situação ela é obrigada a mudar, e aonde vai ser? Aquela vida daquela pessoa vai ter grande êxito nela, coisas grandiosas na vida dela. Então o que o inimigo não quer? É que ela realmente não veja essas coisas grandiosas que Deus tem para ela. Porque o Senhor, Ele conhece o coração da gente. Ele conhece aqueles pensamentos que você viu lá na infância. Aquilo que teu pai te abençoou, aquilo que tua mãe te abençoou. Então, Deus tem coisas grandes. Então, o que o diabo não quer? Que as palavras de bênçãos, que os sonhos do teu coração venham à existência. Então, ele vai fazer de tudo para impedir, vai usar gente dentro da igreja, onde você menos espera, que era para estar te fortalecendo e tudo, vai ser usado para te tirar dentro da igreja. Vai ser coisas assim que vai acontecer que você fica assim, meu Deus do céu, tava no mundo, tava ruim, mas agora eu tô na igreja, o negócio é brabo. Então tem aquele dizer, né, quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece, né, mas não é verdade não, gente. Aí é que o diabo tá dando os gritos dele, aí é que ele tá dando a derrota dele, ele tem que bater em retirada. Ele tem que bater em retirada. Então nós temos que entender isso, nós temos que pensar, por que isso, né, por que a luta na minha vida? Por que essa situação está vindo sobre mim? Aí Deus começa a mostrar para nós que precisa muito mudar, né? Muita gente está transformada. A palavra do Senhor diz lá, quando os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram expulsar os demônios que estavam sobre a vida daquele jovem, que era um endemoniado. E ali o Senhor Jesus explicou para eles, porque a castra de demônios que só sai com jejum e com oração. Então, muitas vezes eu vou ter que buscar mais a Deus, jejuar mais, estar debaixo da potente mão do Senhor, para quê? Para que esses espíritos, esses demônios, eles venham bater em retirada, tá? Em várias áreas da pessoa, porque eles estão ali desde a infância, porque muitas vezes aquilo, não que o mal era do pai, da mãe e entrou no filho. Não. Existe mal hereditário, que ele tenta acompanhar. E de acordo com quando eu vou errando, vou fazendo coisas que a justiça já vai ficando distante, e vou dando legalidade ao inferno, o que vai acontecer ali? Esses demônios, eles vão se aproximando. Eles vão se aproximando, eles vão dominando os atos da pessoa. Eles vão ali mexendo na mente e vão trabalhando. Até uma hora eles tomar conta da cabeça da pessoa de vez. Tá? Eu não tô falando, gente, de coisas que eu li, não. Eu tô falando de coisas que eu vivi. Então, aqueles demônios, porque como é que eu vou te... Tinha demônios. A minha família, a minha mãe principalmente, né? Minha mãe já partiu, dorme no Senhor, morreu com Cristo e tudo. Mas tinha um mal ali que fazia o quê? Que minha mãe veio do espiritismo, tá? Eu tenho que falar, gente. Então, esse mal, ele faz o quê? Ele segue a família, tá? Ele segue a família. Então, tá aqui uma caída na bateria, gente. Então, esse mal, vou ter que botar aqui agora, né? Então, esse mal faz o quê? Ele vem hereditariamente, ele vai dominando, né, a vida, ele vai se aproximando, ele vai tentando ver como é que ele vai manipulando aquela pessoa, qual é o intuito daquela pessoa de seguir, se ela vai dizer não ao erro, ou se ela é facilmente induzida. Quando ele vê aquela vida que ela é facilmente induzida, ele só vai como uma marionete, ele vai brincando, ele vai movendo ela naquilo que ele quer, ele vai levando ela para aquilo que ele quer. Entendeu? Então, quando chega uma certa idade, quando eu cheguei ali para os meus 18 anos, eu lembro que eu cheguei com uma forte dor na cabeça. E eu cheguei em casa, eu tinha ido para um banho com os amigos e tal, e cheguei passando muito mal mesmo, e aonde eu praticamente desmaiei em cima de uma cama. E ali eu gritava de dor, muita dor na cabeça. E parecia que ia quebrar mesmo o casco da cabeça. E ali meu pai, muito preocupado, né,
sempre atento ao que estava acontecendo ali comigo e tal, cuidando de mim, me deram remédio e tal, ficaram ali observando e tal, porque era algo que nunca tinha acontecido comigo, né? Eu fiquei doente na infância e tal, tinha aquela coisa toda, mas nunca tinha ficado. Então, ali tornou-se um mal, um espírito demoníaco tomou conta da minha cabeça. Então ele faz o quê? Ele vai lhe conduzindo para o mau caminho. Ele vai conduzindo pelas coisas ruins. Então eu comecei a entender que realmente, eu tô vendo aqui, tá parecendo que tá chovendo. Então, eu comecei a entender. Só que naquela época eu não conhecia a palavra, meus pais estavam desviados, você vê como é que é as coisas, né? Os meus pais estavam desviados e tudo. E começamos a perder o pouco que tínhamos, né? Começamos a perder. Meu pai começou a perder as coisinhas dele, né? Porque ele tinha como que se chama? O meio de trabalho dele, que era o caminhãozinho dele, começou a perder essas coisas. A gente começou a mesmo passar muita dificuldade, não fome, porque graças a Deus o pai sempre foi uma pessoa que ele sempre plantou, ele sempre fazia as coisinhas, sempre tinha alguma coisa em casa. Mas foi chegando um tempo que até isso já não tinha mais plantação, já não tinha mais nada. E, para resumir tudo, eu vim para o Rio de Janeiro, né? Para resumir tudo, meu pai venderam lá essa terra que ele tinha, né? Uma pequena areazinha que ele tinha num lugar simples, nós morávamos lá no Maranhão. E eu vi tudo se perder. E a gente foi para a capital, minha mãe queria muito ficar perto da família dela para dar uma ajuda e tal. Ficou perto da mãe dela e tal, compraram uma casinha. E ali uma casinha que tinha um quartozinho, gente, que muito pequenininho, uma sala muito pequena e uma cozinha também menor ainda. E a gente foi morar ali, onde não tínhamos um banheiro digno. E o nosso quintal era uns 6 metros para baixo. Entendeu? Muito difícil mesmo. Quando eu cheguei ali, eu vi o fundo do poço da vida. Eu vi ali a decadência do ser humano, sabe? E eu tinha ali 19 anos, 18 para 19 anos, 19. Quando eu vi aquela situação, eu pirei, como diz o outro na linguagem, né? Eu falei, isso é inaceitável. Por mais simples que era a nossa vida onde nós morávamos, mas era mais digna, sabe? E tudo. Você vai para outro lugar, você não conhece ninguém e tal. Mesmo que você tenha parente ali, mas você não conhece, né? Toda a amizade da infância, toda ficaram naquele outro lugar. Então, tudo isso mexe com o nosso emocional. Então, eu falei pro meu pai, pra minha mãe, que eu não aceitava aquilo, que eu preferia morrer. Olha só. Eu preferia morrer do que viver daquela maneira. Era uma maneira, assim, que pro ser humano era lamentável, sabe? E eu tinha 5 irmãos, 6 comigo. Tinha uma irmã especial. E vi ali a situação muito crítica. E eu lembro que uma certa noite eu pedi a morte para Deus. Porque eu falei, como é que eu vou... A gente da ignorância, né? Você vê que a situação mudar, você é um jovem, tá sem expectativa, não conseguia mais trabalho. Não conseguia mais nada, né? Eu tô abrindo meu coração, tô contando isso para vocês. Dizendo o estado que o ser humano chega. Entendeu? Meu pai que tinha, mesmo na simplicidade dele, na época, tinha as coisas dele, a gente tinha algo, era mais diferente na nossa vida. Então você se vê com nada, sem nada. Muita gente pira, gente. Você vê que muitos, não, tem uns que tem força para reviver, né? Para continuar como meu pai. Meu pai, ele, mesmo no momento difícil, eu nunca vi aquele murmurar, nunca vi aquele homem triste, entendeu? Muito diferente. Mas eu não conseguia ver da maneira dele. E eu, naquela noite, eu pedi para Deus para me levar. Porque eu não aceitava aquele tipo de vida. Eu falei, não, se um Deus, que Deus é esse? Um Deus que quer minha vida assim, um Deus que quer minha vida assim destruída, não, eu não aceito esse Deus, né? E na minha ignorância ali eu falei. E eu lembro que pouco tempo, assim, rápido, apareceu uma notícia que tinha uma parenta da gente que queria uma pessoa aqui para ajudar ela a tomar conta da filha.
E nisso